E aí galera, se você ainda tem dúvida em como usar o WH Words, esse é o vídeo que tem que assistir. E aí galera, what's good? Eu sou o Gil Kretli. What's up guys, I'm Léo Kretli. E se você é um aficionado por esportes, você deve conhecer esse tema. Eu não conheceria, e eu sou aficionado sobre esporte. Então você tem que se inteirar melhor sobre as Olimpíadas. Tá certo, então hoje nós vamos aproveitar aí as Olimpíadas para falar sobre o WH Words. Sim, um momento tão Mágico. feliz para os aficionados por esportes, onde podem assistir todas as modalidades juntas num período tão curto. Quem gosta de esporte adora Olimpíadas. Infelizmente essa vai ser em Tóquio, o que quer dizer que vai passar em um horário horrível. Eu preciso falar infelizmente por causa da pandemia, não? Não, infelizmente vai ser em Tóquio, então vai passar 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. O que não é um problema para nós. A gente dorme tarde, entendeu? Ok. É ruim para quem dorme cedo, tá? Mas enfim, eu adoro as Olimpíadas, acho que é um momento mágico, é super bacana. Momento de confraternização entre os povos. Sim, felizmente aí, né, a pandemia, o coronavírus deu uma trégua, então vai ser possível realizar a pandemia. Inclusive era para ter sido o ano passado. Sim, né? Tá? Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o WH Words e sobre as Olimpíadas, né? E para isso vamos usar o atleta mais premiado de todos os tempos nas Olimpíadas. Que a Larissa não sabe quem é, não conhece Michael Phelps, tá certo? E eu deixei aqui para fazer uma pergunta para ela. Quantas medalhas você acha que Michael Phelps tem, Larissa, das Olimpíadas? Nossa, 109. Vai, velho. Vemos que a Você falou que era Larissa, muita? vemos que a Larissa não sabe nada de Olimpíadas. Mas, enfim, o Michael Phelps ele não é só o recordista com o maior número de medalhas de Olimpíadas, mas como o que mais conquistou em uma única Olimpíadas. Tá certo? Para muitos, Larissa, participar de uma Olimpíadas já é assim, ó, Sim. o auge. Tá certo? Ganhar a medalha Subir no nossa! Ganhar a medalha de ouro, então, é um must, tá certo? Mas o nosso amigo Michael Phelps, ele tem 28 medalhas, tá certo? Das Olimpíadas, um pouquinho menos do que você falou, sendo 23 de ouro. E sendo que o recorde de medalhas conquistadas em uma Olimpíada é dele, que conquistou 11 medalhas de ouro. E falando, né, a modalidade dele é natação. Yes, swimming! Então ele pode participar de várias modalidades, né? Sim, 100 metros rasos, sim, 200, sim. borboleta, peito, né? Tá? E o que é legal em inglês é que em inglês a gente usa Ancient Olympics and Modern Olympics, né? Para se tratar das Olimpíadas bem antigas, né? Quando começou lá em Grécia, muito tempo atrás, na Grécia Antiga, e hoje as Olimpíadas modernas. Então, Ancient, tá? É uma forma de você falar de... É como se fosse antigo, Era antiga, né? Era velho, antiga. tá? Em vez de você usar Old Olympics, você pode falar Ancient Olympics. Até porque confunde, né? Assim, Michael Phelps ganhou 28 medalhas de ouro na natação, passou na TV. Ah, não, é na Olimpíada antiga ou na atual, né? Então, Não. é importante deixar bem claro qual que é. Tá certo? E é muito bacana, o Michael Phelps ele fez esse feito gigante e a gente não consegue entender o quão difícil é o que ele fez, né? E aí nesse vídeo eu falo um pouquinho sobre essa dificuldade, não só a dificuldade física, mas também mental, né? Porque a gente tá falando aqui, o Michael Phelps, para ele conseguir fazer isso, Larissa, ele teve que nadar no mínimo em 11 modalidades. Tá certo? Eu não sei nem se você sabia que tinham tantas modalidades de natação. Então tem 2.000 metros, 5.000 metros, 1.000 metros, 200 100 metros, rasos, 200, 400. aí tem um revezamento, né? Ou seja, ele participou de quase todas. Tem peito, borboleta. Isso, crawl. E para ganhar isso, ele gastava muita energia. Então ele consumia coisa de 10.000 calorias por dia. Tá certo? Imagina você acordar de manhã e comer macarrão para você ter calorias no seu dia, pra você treinar, alongar, enfim, fazer isso tudo aí. Tá certo? Então nós temos aí esse vídeo que vai falar a preparação que ele teve. Ele vai usar muito o WH Words. O que são os WH Words?
ou questions, tá? São o who, where, what, when, e entra ali, a gente coloca também o how, né? O why e o how, embora não seja WH, a gente usa um pouquinho do how para explicar porque é utilizado em perguntas, tá certo? Um fato até interessante, né? Você pega aí, o Michael Phelps ficou recentemente conhecido e falou muito sobre a questão da depressão, de ansiedade. Aí você pensa, um cara como ele conquistou tudo isso, né? A fama que ele tem no mundo e ainda assim, né? Teve essas questões, então ficou conhecido por isso. Antes da gente passar para frente, interessante falar um pouquinho sobre a natação, né? O Gil já falou sobre o swimming, né? Quer dizer, a natação. E nós temos aí as modalidades, né? Eu não sei nem em português direito as modalidades, certo? Quais? Mas a gente tem o crawl. Ah, tá, de natação. É de natação, Entendi. Né? Que é o crawl em português, a gente chama de crawl. Crawl, né? Mas não é uma palavra portuguesa, né? Acho que não sei. Né? Que é o freestyle, né? Ou front crawl. A gente tem... importante, a diferença é que em inglês falaria crawl, né? Sim. E ele fala crawl. Crawl. Nada do crawl. Dar um crawl. Uma música assim. É uma música bem antiga, Léo. Crawl. Deixa isso. Vamos ver se a Larissa consegue achar o crawl. A gente tem o costas, né? Que aí é o backstroke. E o peito, que é o breaststroke. Né? Que peito é breast. Se queria melhor fosse chest, né? Mas... Temos o borboleta, que é o butterfly, certo? E o medley, que eu não sei o que é. O medley é quando eu acho que você faz todos os... os 4, né? Você vai as 4. O medley é justamente isso, essa mistura, essa né? mistura, né? Essa junção. Exato. Tá certo? Eu acho que é um dos favoritos, um dos mais emocionantes é os 100 metros rasos, né? Sim, porque aí é... 200, e também o revezamento, né? Revezamento é legal pra caramba acompanhar aquilo lá. Tá certo? E no Brasil, né, não vamos esquecer dos nossos brasileiros que fizeram muito sucesso, né? Temos o Gustavo Borges, o Xuxa, o Fernando Scherer, né? Então tem muita gente famosa, inclusive nesse agora tem um brasileiro que está para ganhar as medalhas aí também, então vai ser bem bacana, vai ser muito bom acompanhar. Mas vamos ali para essa declaração então do Michael Phelps, que foi agora, o ano passado, em 2020, no evento que ele estava participando, e foi justamente uma pergunta sobre isso, né, Léo? Sobre como a preparação para ganhar uma medalha, a preparação para umas Olimpíadas e assim por diante. Então é um pouquinho longo, acompanha com a gente, mas vale muito a pena ver o que ele fala. Esse vídeo é interessante, porque apesar dele falar muito rápido, ele fala de forma bem clara, sem usar gírias, então para treinar o listening, esse vídeo é fantástico. When I said I wanted to win 8 gold medals, basically half the people in the swimming world thought I was absolutely crazy and nobody could ever do something like that. Então a primeira palavra que ele falou em WH foi when. When I said. Tá? E aí que o when nós usamos para tempo, tá? Que quer dizer quando. Né? Quando eu falei, não é um tempo específico, né? Ele fala, quando eu falei, às vezes foi mais de uma vez também. E ele fala, quando eu falei que eu queria... Ele fala 8, hein? Quando eu falei que eu queria ganhar 8 medalhas de ouro, fala metade... É que eu acho que na primeira Olimpíada ele ganhou 8, uma coisa assim. Ele falou que a meta dele era 8, né? Quando eu falei que ele ia ganhar 8 medalhas de ouro, metade do mundo da natação pensou que eu era doido. E ele ganhou 23 medalhas, acho que foram 3 Olimpíadas. 3 ou 4, não foi só nenhuma não, 2. Foram ele tem um período que ele ficou baixa competitividade, né, ganhando pouco, acho que foi a época que ele teve depressão e tudo, e ele voltou no Rio, inclusive. É de propósito, porque é o seguinte, esses esportistas, eles se preparam para as Olimpíadas, né? Então, ele acabou de ganhar tantas medalhas de ouro ali na Olimpíada, ele não vai, eles se preparam o corpo até para evitar lesões, evitar tudo, eles se preparam para voltar quando estiver próximo das Olimpíadas. Então, as competições, logo depois da Olimpíada, ele o quê? É que ele teve um comeback no Rio de Janeiro, né? Ele teve um retorno, né, ao auge e tal, porque ele ficou um período aí, até por problemas psicológicos, ele ficou meio abalado, mas ele teve um comeback no Rio, então ele participou aí de bastante Olimpíadas. Então, vamos usar o when em uma pergunta? Sim, vamos. When are you going to study English? Or when will you start your English course? Muito bom, tá certo. Vamos pro próximo então? But for me, I was somebody who believed in it and somebody who believed in the process of getting there. But I was somebody who believed in the process. Né? Tá? Então, who
tá ok? Serve para falar de pessoas, né? Então, aquilo que ele falou, né? Eu era... Aqui engraçado, a gente não pode traduzir, a gente não consegue traduzir como quem. Né? O who, ele quer dizer quem, né? Tipo, alguém chegou lá, bateu... Que acreditava no processo. Ele bateu na porta da sua casa e falou, who are you? Né? Quem é você? Agora aqui ele falou, I was somebody who believed in the process. Então, a gente não consegue traduzir como quem, a gente tem que traduzir como alguém. Eu era alguém que acreditava no processo. Interessante, né? Alguém que. Alguém que. Né? Ou era a pessoa... Eu era a pessoa quem acreditava, né? Então, ao pé da letra não dá. Fica tão bom. I knew it wasn't going to happen overnight, like I said before, but every little small thing that we did was a small stepping stone in order to even be able to have that chance and that opportunity to do what I did in 2008. So Aí vem um clássico, A what, mais famosa, né? O né? what. Que é o que, O né? qual. né? E é muito utilizado, né? Principalmente os gamers aí, né? Usam what. Sim. E na frase, acho que a primeira frase a primeira pergunta que a gente aprende em inglês é what's your name? What is your name? Qual é o seu nome, né? E aí pro gamers, né? Tem uma... Não deve se usar muito, né? Que é o WTF, né? Que se usa muito em jogos e não se deve usar. What ok? the... Ou what the heck? What the Ele heck? tem uma forma... What the heck? Sim. E usado no what's up. Sim. What's good? Exatamente. E aí, traduzindo o que ele falou, eu já nem lembro mais qual Eu também não a lembro. frase que ele falou. Vou botar aqui um Mas ele pouquinho. fala de pequenos processos para mudar But every little small. Justamente isso, né? Que ganhar as medalhas não são grandes feitos, são pequenos feitos, vão fazendo ali pequenas escolhas. Ah, não vai participar desse, vai participar E desse. todas as Né? pequenas escolhas foram que permitiram ele Que isso acontecesse. fazer, né? Do what I did, fazer o que eu fiz em 2008. Então aqui é aplicado aí na frase, né? you know, when I say from 2002 to 2008 was basically trial and error. So for me, in 2002, that's really when I started amping up my event schedule, where I was swimming 4 to 5 individual events. And Where vem agora, né? Que quer dizer Onde? que é uma das primeiras perguntas que a gente aprende em inglês também, né? Where are you from? I'm from Brazil. Né? De onde você é? De onde... Where are you from, Larissa? I'm from Brasil. Uberlândia. Uberlândia. Né? E você pode substituir where are you from from what is your hometown? Né? Quando eu pergunto qual que é a sua hometown, estou falando de onde você nasceu. A Cidade, cidade, sua cidade natal. Que seria o mesmo que where were you born? Sim. Né? What's your hometown, Larissa? Uberlândia. Okay, very good. What's your hometown, Léo? São Paulo. Alright. My hometown is Campinas, São Paulo. Ok? E que eu também já nem lembro o que ele fala mais, né? Uma competição onde eu participei. Às vezes nem vai traduzir como onde, é uma competição que eu participei. Todos esses WH words, né, seja como questions, principalmente como for relative pronouns, né, Léo? Eles podem ser substituídos por that. Na maioria dos casos, Né? né? Quase assim, quase todos você pode substituir por quê? Igual em português, a gente também faz muito isso. having a couple relays at Pan Pacs, World Championships, major international competitions throughout that time frame. Because at that time, at the Olympic Games, that's where I think the real truth comes out. Because I think there are a lot of people who are very talented who can make it there. E aí ele fala, né, ele dá uma zoadinha ali, né? Eu falo assim, nas Olimpíadas, né, onde a gente realmente conhece as pessoas, né? Porque tem muitas pessoas talentosas lá, que vão lá e competem, mas, né? É lá que a gente vê, porque tem a parte mental que ele fala, inclusive, né? There are very few people who can deal with the pressure and the stress that happens. Sobre a pressão e o estresse, né, que acontece São lá. poucas pessoas que So that's why I conseguem. say it was That happens when we're there. So that's why I say we had to make sure that we were physically, emotionally, and mentally ready, because I had to be ready to be able to. Esse aí o pessoal pergunta bastante, né? Mas o why na afirmativa? O why não é só para interrogativa? Não. Você pode usar o porquê de uma pergunta na afirmativa. Ele fala assim, e esse é o porquê, né? Nem sei do que. Pode-se usar da mesma forma no português, né? Mas me explica o porquê disso. Né? Explain me why. Isso. Né? This is why people are so nervous, né? Isso é porque as pessoas ficam tão nervosas, né?
E, inclusive, agora um fato histórico muito interessante, né? Diz que o why do mineiro veio do why, né? Do inglês, porque Minas Gerais, obviamente, o nome já diz, era um local onde tinha muitas minas e muitos ingleses mineravam aqui. E os ingleses ficavam conversando e toda hora, why, e o mineiro começou, why. E isso não é piada, isso tem realmente algumas pesquisas que falam sobre isso. Why. Muito bom. Vamos aí então, só que o why do brasileiro não é com WH. Não, é bem diferente. Agora, e também não é do Wi-Fi. Também não. Tá certo? Agora, outra coisa interessante é que nós usamos o why para perguntar, mas não usamos para responder. Né? Isso. Vamos dar um exemplo aqui, Guigo. Why should people learn English? Because it's very important to have more opportunities in your life. Então a gente usa o why para perguntar e o because, que é muito abreviado por cause. Sim. Daí aqui ele usa o who de novo, who are very talented, who can make it there. Então ele fala, tem muitas pessoas que são talentosas, conseguem chegar lá. É por isso, né, que a gente tem que ter certeza que a gente está preparado física, mentalmente e psicologicamente. Né? Um fato interessante notar é que muitas vezes, a maioria das vezes, o that pode substituir, mas usar essas palavras é uma forma mais formal de se falar. Inclusive E uma forma melhor também, né? Porque se você tem vocabulário, utilize o seu vocabulário. Ficar that, né? Tem uma outra palavra que o pessoal usa muito em inglês, que é o like. Né? Então, assim, é legal você ter um vocabulário vasto ali e poder utilizar as palavras Então, diferentes, formalmente, né? É muito melhor usar o where, how, Who. what, who. E o Michael Phelps fala muito bem, né? Sim. Impressionado. Aliás, é normal isso, né? Esses atletas são atletas que passaram por faculdade, né? Sim. Então, principalmente assim, lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles, o meio universitário é um meio muito forte. O meio universitário é um meio muito forte para formar atletas. Então, a grande maioria dos atletas americanos, eles passam pela faculdade e eles têm um diploma, têm um background ali interessante. Mesmo que não seja um atleta de sucesso, ele acaba tendo, né, virando uma pessoa de sucesso ali. E para a gente finalizar, vamos só usar uma frase motivacional que o Michael Phelps fala, que serve muito para o nosso dia a dia, serve muito para o inglês também, né, Léo? Que ele fala sobre a importância, né, de... Aqui, ó, vamos colocar a frase aqui. Essa frase dele é fantástica, cara. Ela serve para tudo na nossa vida. Sim, que a gente acha... Às vezes a gente acha, por exemplo, assim, pro Léo e pro Gui foi fácil aprender inglês, eles falam inglês, foi fácil para eles. O Michael Phelps é mais fácil. Ele nasceu para nadar, ele tem um pé grande, tem a mão grande, então para ele... Gente, a mão dele parece um remo. É lógico que ele nasceu assim, mas se não tivesse o esforço, não tivesse o dia a dia ali, não aprende, não vai, não deve nada. Ter gente, né? Deve não, com certeza tem gente com o mesmo biótipo dele, mas que não ganhou, que ele não é melhor. Exato. Que nem nunca pulou na piscina. Então vamos lá, frase muito bacana. It's going to make it so much easier. And I think if you look at the greats in anything that, in any walk of life. Vamos traduzir por parte essa, né? Se você olhar para os grandes, né? Para os grandes feitos ou as grandes coisas, em qualquer coisa na vida, né? Em qualquer coisa na vida. The greats do things when they don't always want to. Os grandes, né, fazem as coisas quando eles não querem fazer. E ele até falou antes, né? Tinha dia que eu não queria levantar para nadar, que eu não saco, eu não estava afim de levantar, né? Mas eu tinha que levantar e nadar. E aí é um tapa na cara da sociedade, das pessoas que falam assim, você tem que trabalhar com o que você ama fazer. Né? Gente, você não vai amar todo o processo, aquilo que você faz. Todo dia, toda hora, né? Não adianta, né? Então, não é simplesmente assim, essa filosofia linda e bonita, faça o que você ama, nunca mais vai trabalhar. É mais ou menos, faça o que você ama e você nunca mais vai amar. Tá certo? Existem processos dolorosos, assim como inglês. É legal falar inglês, é bacana falar inglês, tem vantagem. Sim, pra caramba. O mundo muda, sua vida muda, o mundo ele encurta, as possibilidades multiplicam. Mas é um processo chato. Tem dia que você vai acordar e vai falar, não quero fazer aula hoje, não quero estudar. Vai fazer, vai estar de saco cheio, hoje eu não estou afim de fazer. Mas é aí que você tem que fazer. É aí que você tem que ir na aula, é aí que você tem que estudar, porque esse é o processo de aprendizagem. O inglês é gostoso, é bom, é bacana, as aulas são divertidas, mas ele não vai ser gostoso todo dia. Vai ter semanas, vai estar de saco cheio, você não vai querer estudar. Mas essa é a diferença entre quem aprende e quem não aprende.
certo? Quem aprende, até naquele dia que estava de saco cheio, estudou, até naquela semana estava cansado, fez aula, e o que não aprende é aquele que na hora que precisa, que desanima, ele para. É bom, é gostoso, é legal, não, mas inglês é chato, não, é gostoso aprender, mas tem coisa que é chata, Sim. tem dia que você está de saco cheio, então os grandes, eles fazem as coisas mesmo quando não querem. Essa é a Exatamente. mensagem. Então, terça-feira, às 19 horas, vem assistir a aula de inglês. Mesmo se tiver de saco cheio. Curta o canal, siga a gente, faça tudo, aprenda inglês, because it's very good. Alright? Bye bye guys, thank you. And see you next video.